Olá, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Fala Fusesc e hoje falaremos sobre a rentabilidade de maio. Eu sou a Carolina, assessora de comunicação, e estão aqui comigo o Cadu, diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, nosso gerente de investimentos. Senhores, sejam bem-vindos. Iniciaremos nossa conversa com o Fausto, a quem vou pedir para nos falar a respeito dos segmentos que mais contribuíram e os que menos contribuíram para a rentabilidade de maio. Olá, Carol e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de maio, os segmentos que mais contribuíram para a rentabilidade foram de renda fixa e dos empréstimos. Somando esses dois segmentos, temos aí 84% da nossa carteira total, que renderam aproximadamente 1%. Por outro lado, os segmentos que foram detratores da rentabilidade foram de renda variável, cuja bolsa de valores caiu 3% no mês de maio, e o segmento de estruturados. Já o segmento imobiliário se manteve estável. Ok, Fausto, e agora vamos para o Cadu. Cadu, quando vocês estão olhando o mercado e analisando os investimentos ou os desinvestimentos, vocês têm um norte assim pré-definido? Como é que funcionam esses debates internos que vocês fazem na área? Olá, Carol. Olá, ouvintes do Fala Fusesc. Sim, Carol, nós temos nortes pré-definidos, sim. Começando pela política de investimentos, que já é um instrumento tradicional, os nossos participantes assistidos têm conhecimento, a gente publica essa política no site, então a política nos dá os limites de atuação. Mas qualquer um que vai ler a política vai perceber que essas ranges, que a gente chama, essas margens de investimentos, elas são altas em alguns segmentos. Então significa que se você tem uma política de investimento, você está com o norte completamente dado. O que a gente usa para complementar esses limites da política de investimento? O ALM, o Asset and Liability Management, é um nome bonito, estrangeiro, que ele fala sobre como é que eu caso o meu compromisso de longo prazo, que são o meu passivo, com o meu ativo, que é onde eu vou tirar a rentabilidade. Então existe um fluxo de caixa esperado no longo prazo, eu consigo casar os vencimentos dos meus ativos com esses compromissos que eu tenho, esse liability, e aí com base nisso eu consigo então alocar alguns recursos de longo prazo a despeito de sofrer com volatilidade, como por exemplo títulos de longo prazo marcado a mercado. Mas esse também é um instrumento que a gente já conversou, é um instrumento que é bem tradicional das entidades de previdência e que nos ajuda a dar um norte. Agora tem dois aqui que são muito bons, que eu costumo chamar de âncoras de decisão que nós temos na entidade, que são a meta atuarial de cada plano de benefício. Então eu preciso entregar essa meta atuarial nas janelas de observação que eu tenho de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Eu tenho também uma comparação com o mercado, que é uma coisa muito particular que nós temos aqui na Fusesc, que é o conselho nos solicitar que entreguemos a melhor rentabilidade ponderada pelo risco, de maneira que os planos fiquem entre os 25% melhores entre os 303 planos de mercado que a gente tem entre as entidades fechadas de previdência. Então, quando eu vou fazer a alocação, eu vou olhar a política de investimento, eu vou olhar o meu ALM, que é o que eu tenho no longo prazo para poder casar o meu ativo com o meu passivo. Vou olhar se a minha expectativa de entrega da meta atuarial condiz com as posições que eu tenho. E se as posições que eu estou fazendo vão me dar uma rentabilidade que, quando ponderado pelo risco, me coloca entre os melhores planos. Então, sim, nós temos rumos pré-definidos para tomar decisão. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é legal a gente avaliar, que não é só o retorno. É qual é o nível de exposição que eu tenho ao risco, que justamente é onde eu tenho detratores. Quais são esses detratores? Quando eu tenho o risco, ou seja, varia para cima e para baixo, se eu estiver falando de risco de mercado, e prejudica o meu indicador para estar entre os melhores planos, eu tenho que cuidar para que o retorno esperado para essa base de risco de volatilidade seja bastante alto, ou seja, ele compense o risco. Então, quando a gente olha a nossa carteira hoje, você vai perceber que nós temos assim, risco de mercado, aproximadamente 30% da nossa posição. O que isso significa? Risco de mercado não é só a bolsa, não é só renda variável, tem renda fixa envolvida aqui, que são as posições pré, as posições NTNB, por exemplo, né? Estar com uma posição de 30% de mercado, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: essa exposição que eu estou tendo, ela vai me dar quanto a mais de uma exposição de risk-free? O que é o risk-free? Quando a gente fala, por exemplo, CDI, Selic, a gente está falando de um conceito de risk-free. Eu estou aplicando num lugar que tem risco de mercado muito próximo de zero, né, risco de default muito próximo de zero, que a gente
coloco um carimbo como se fosse risk-free, ou seja, eu estou aplicando lá, por exemplo, em Selic. Okay? Então, supostamente para eu ter um prêmio superior a esse, o quanto que eu vou ter de prêmio por estar numa posição de risco de mercado? E eu vou pegar um caso específico desse mês. Quando você olha NTN-B de longo prazo, nós tivemos 142% do CDI, por exemplo. Porque a gente esteve em risco de mercado que me compensou essa volatilidade. Quando a gente fala de risco de liquidez, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho um imóvel, então eu estou com um problema de liquidez, porque eu não consigo me livrar do imóvel amanhã, ter esse dinheiro para poder pagar a conta. Quanto a mais eu tenho que ter de retorno para manter essa minha posição? Qual que é o prêmio que eu estou ganhando para ter risco de liquidez? Qual que é o prêmio quando eu digo risco de crédito? Qual que é o prêmio que eu tenho de risco de crédito? Quanto mais está me dando, está exposto ao risco de crédito. Hoje a nossa carteira tem exposição de 16% em risco de crédito, é uma posição conservadora. Só que essa posição conservadora trouxe no mês que passou 0,92% de rentabilidade, quando a gente teve lá uma CDI de 0,84, por exemplo. Então eu tenho um prêmio. Agora, a posição que eu costumo ter em risk-free, falando assim mais conceitualmente, ela serve para que eu tenha liquidez para poder pagar meus benefícios. De maneira geral, ali é o lugar onde eu coloco para poder pagar o meu benefício no final do mês e ter liquidez, em suma. Mas quando esse risk-free também é acompanhado de uma alta rentabilidade, aí a gente começa a fazer esse desenho para colocar a seguinte posição. Como é que eu reduzo a minha volatilidade, ou seja, reduzo meu risco de mercado, ou risco de crédito, ou risco de liquidez, com uma alta performance. E por que eu estou colocando isso aqui agora? Quando você está dentro de um mercado aberto, você está de olho na janela da entrega do dia 30. Na janela da entrega do dia 31. Eu tenho que fechar o mês muito bem. Quando você está falando de entidades de previdência, eu tenho o tal do ALM e eu tenho compromissos de longo prazo para pagar em 30 anos, 25. Então eu não posso tomar as minhas decisões como se eu fosse um fundo aberto. Eu não sou um fundo aberto, eu sou um fundo de previdência com compromissos de longo prazo. Só que quando você analisa no histórico, na janela de 12, 36, 48, 60 meses, você vai perceber que pouco importa, porque a gente tem um retorno muito maior do que esses fundos que estão se propondo a entregar só ao final do mês. Um exemplo muito claro é analisar o ano de 2020-2021, quando a taxa Selic estava lá embaixo, né? Foi feito um movimento aí de redução da taxa Selic para fazer uma posição, vamos botar assim, de salvamento de uma crise econômica mundial decorrente de uma crise de pandemia, né? A crise sanitária, enfim. E aí nós percebemos que as nossas posições naquele momento refletem aquilo que a gente pensa no longo prazo. A ponto de a gente estar entregando 5 vezes o valor de uma Selic e uma CDI dentro de um ano. Então, assim, o longo prazo é aquilo que a gente tem que conviver todo dia para tomada de decisão inteligente, para tomada de decisão do compromisso que eu tenho. Então, a minha âncora é estar sempre entre os 25% melhores planos, entregar minha meta atuarial de acordo com o meu LM dentro dos limites da política de investimento. Perfeito, Cadu. Ficou bem esclarecedora essa sua explicação. Bom, senhores, agradeço as explicações desse mês. A gente sabe que sempre são tão importantes, né, para auxiliar no acompanhamento da rentabilidade dos nossos planos. E é isso aí. A gente tem que continuar com essas explicações, porque isso faz parte aí até da nossa educação financeira e previdenciária. Convidamos os nossos participantes e assistidos a continuarem conosco, acompanhando nossos conteúdos. E lógico, em caso de dúvidas, estamos aqui sempre à disposição por meio dos nossos canais de atendimento. Agradecemos também a presença dos nossos ouvintes e esperamos por vocês no próximo Fala FUSESC.